Sermão, guarde o seu coração. O que é guardar o coração? Por John Flavel. Guarde seu coração. O que é guardar o coração? O que importa e está pressuposto na guarda do coração. Para guardar o coração, necessariamente, é pressuposto uma obra anterior de regeneração, que estabeleceu o correto coração, dando-lhe uma nova inclinação espiritual. Enquanto o coração não se ajuste à graça como a uma moldura habitual, nenhum meio pode endireitá-lo a Deus. O eu é a fonte do coração não renovado, o qual avança e se move em todos os seus projetos e ações. Enquanto for assim, é impossível que qualquer meio externo o mantenha com Deus. O homem era originalmente de um estado de espírito constante e uniforme. Realizava um caminho reto e uniforme. Nenhum pensamento ou faculdade era desordenado. Sua mente tinha um perfeito conhecimento dos requerimentos de Deus. Sua vontade estava em um cumprimento perfeito para com eles. Todos os seus apetites e poderes estavam em uma subordinação mais obediente. O homem, pela apostasia, tornou-se uma criatura muito desordenada e rebelde, opondo-se ao seu Criador, como a causa primeira, pela dependência de si mesmo, como o bom chefe, pelo amor próprio, como supremo Senhor, pela vontade própria, e como último fim, pela busca de si mesmo. Assim ele é inteiramente desordenado e todas as suas ações são irregulares. Mas pela regeneração, a alma desordenada é corrigida. Essa grande mudança é como as Escrituras a expressa, a renovação da alma segundo a imagem de Deus, na qual independência é removida pela fé, amor próprio pelo amor de Deus, vontade própria, sujeição e obediência à vontade de Deus e autossatisfação por autonegação. O entendimento em trevas é iluminado, o insubmisso será suavemente subjugado, o desejo rebelde gradualmente conquistado. Assim a alma que o pecado havia universalmente depravado é pela graça restaurada. Sendo isso pressuposto, não será difícil aprender o que é guardar o coração, que é senão o constante cuidado e diligência de um homem tão renovado para manter sua alma nesse limite sagrado ao qual a graça o elevou. Pois embora a graça tenha em grande medida alinhado a alma e lhe tenha dado um temperamento celestial habitual, ainda assim o pecado geralmente a desmantela, de modo que mesmo o coração gracioso é como um instrumento musical, que embora seja sintonizado exatamente, uma pequena questão o faz desafinar novamente. Sim, deixe-o encostado um pouco de tempo e será necessário ajustar novamente, antes que outra lição possa ser executada nele. Se os corações graciosos estão em uma situação desejável, quando passam para outro dever, contudo, quão aborrecidos, mortos e desordenados estão. Portanto, cada dever precisa de uma preparação específica do coração. Se você preparar o seu coração e esticar as mãos para ele, etc., para manter o coração, então deve cuidadosamente preservá-lo do pecado, o qual o afeta. Mantenha esse quadro espiritual que se encaixa para uma vida de comunhão com Deus. Isso inclui 6 detalhes. 1. Observação frequente do estado do coração. Pessoas carnais e formais não prestam atenção a isso. Elas não podem ser levadas a conversar com seus próprios corações. Algumas pessoas que viveram 40 ou 50 anos no mundo e não tiveram apenas uma hora de conversa com seus próprios corações. É difícil fazer com que um homem e ele mesmo se juntem em tal obra, mas os santos sabem que esses solilóquios são muito saudáveis. O pagão poderia dizer: a alma é sábia ao ficar quieta na quietude. Embora os falantes não se importam com as contas, os corações honestos saberão se retrocedem ou avançam. Eu me comunico com meu próprio coração, diz Davi. O coração nunca pode ser guardado até que seu caso seja examinado e compreendido. 2. Isto inclui humilhação profunda por causa de males e distúrbios no coração. Ezequias se humilhou pelo orgulho do seu coração. Assim as pessoas foram ordenadas a estender as suas mãos a Deus em oração, percebendo a praga de seus próprios corações. Sobre esse relato, muitos de seus corações foram derrubados diante de Deus. Oh, que coração eu tenho!
Os santos têm em sua confissão voltada para o coração o lugar dolorido. Senhor, aqui está a ferida. Assim como ocorre com os olhos, ocorre com o coração bem guardado. Se uma pequena poeira entra nos seus olhos, o indivíduo nunca cessará de piscá-lo e lavá-lo, até que ele a tenha tirado. Assim também o coração honesto não pode descansar até que tenha tirado seus problemas e derramado suas queixas perante o Senhor. 3. Isso inclui uma súplica sincera e uma oração instantânea para purificar e confirmar a graça, quando o pecado contaminou e desordenou o coração. Limpe-me das faltas secretas. Une-se ao meu coração para que eu tema seu nome. Os santos sempre apresentaram muitas petições diante do trono da graça de Deus. Este é o que é mais implorado por eles a Deus, quando estão orando por misericórdia externa. Talvez seus espíritos sejam mais negligentes, mas quando se trata de caso do coração, eles estendem seus espíritos ao máximo, enchem a boca com argumentos, choram e fazem súplicas. Oh, por um coração melhor! Oh, por um coração que ame mais a Deus e odeie mais o pecado, por um caminhar mais uniformemente com Deus. Senhor, não me negue esse coração. Pode me negar tudo, mas me dê um coração para temer ao Senhor, amá-lo e deleitar-me em Ti. Se eu imploro meu pão em lugares desolados, observa-se um santo eminente que, quando ele estava confessando o pecado, ele nunca cederia à confissão até que ele sentisse algum quebrantamento de coração por aquele pecado. Quando orava por qualquer misericórdia espiritual, jamais cederia esse traje até que obtivesse algum prazer daquela misericórdia. 4. Inclui o forte empenho em nós mesmos para caminhar com mais cuidado com Deus e evitar as ocasiões pelas quais o coração pode ser induzido a pecar. Os votos bem aconselhados e deliberados são, em alguns casos, muito úteis para proteger o coração contra algum pecado especial. Eu fiz uma aliança com meus olhos, diz Jó. Por meio disso, os homens santos intimidaram suas almas e se preservaram da impureza. 5. Inclui uma suspeita constante e sagrada sobre nossos corações. A autossuspeita rapidamente vista é um excelente conservador do pecado. Aquele que guardará o seu coração deve ter os olhos da alma acordados e abertos sobre todos os movimentos tumultuados, anormais e desordenados de suas afeições. Se as afeições se soltarem e as paixões se agitarem, a alma deve descobri-la e reprimi-las antes de chegarem a certa altura. Ó minha alma, você está bem com isso? Meus pensamentos e paixões tumultuosos, onde é sua comissão? Feliz é o homem que assim teme sempre. Por este temor do Senhor é que os homens se afastam do mal, sacodem a preguiça e preservam a si mesmos da iniquidade. Aquele que guardará seu coração deve comer e beber com temor, se alegrar com temor e passar o tempo inteiro de sua permanência aqui com temor. Tudo isso é pouco para guardar o coração do pecado. 6. Inclui a percepção da presença de Deus conosco e a companhia do Senhor sempre diante de nós. Estes indivíduos encontraram um meio poderoso de guardar seus corações firmes e intimidá-los do pecado. Quando o olho de nossa fé é fixado no olho da onisciência de Deus, não nos atrevemos a deixar nossos pensamentos e afeições para a vaidade. Este santo trabalho não ousa tolerar o seu coração se entregar a um pensamento impuro e vão. E o que o levou a uma grande cautela? Ele nos diz: Ele não vê meus caminhos e conta todos os meus passos? Em tais particularidades, as almas graciosas expressam o cuidado que têm de seus corações. Eles têm o cuidado de se prevenir de soltar-se às corrupções no tempo da tentação. Cuidado para preservar a doçura e conforto que eles têm de Deus em qualquer dever. Esse de todos os trabalhos na religião é o trabalho mais difícil, constante e importante. É o trabalho mais difícil. O trabalho do coração é um trabalho de fato duro. Para embaralhar os deveres religiosos com o espírito descuidado e desatento, não custará grandes esforços. Mas para te colocar diante do Senhor
e amarrar teus pensamentos desordenados e fúteis a uma presença constante e séria a Ele, isso custará algo a você. Alcançar uma facilidade e destreza de linguagem na oração e colocar seu significado em expressões adequadas e decentes é fácil, mas quebrar seu coração por pecado enquanto você está confessando, derretido com livre graça, enquanto você está exaltado a Deus, por isso, ser realmente envergonhado e humilhado pelas apreensões da santidade infinita de Deus e para manter seu coração nesse quadro, não só durante, como também depois do dever, certamente lhe custará alguns gemidos e dores de alma. Reprimir os atos exteriores do pecado e compor a parte externa da tua vida de uma maneira louvável não é grande coisa. Mesmo as pessoas carnais, pela força de princípios comuns, podem fazer isso, mas matar a raiz da corrupção interior, estabelecer e manter um governo santo sobre o seu pensamento, ter todas as coisas em linha reta e ordenada no coração, isso não é fácil. 2. É um trabalho constante. A manutenção do coração é uma obra que nunca é completada até a vida acabar. Não há tempo ou condição na vida de um cristão no qual haverá um intervalo desse trabalho. É estar de vigilância em nossos corações, como estava de vigilância as mãos de Moisés enquanto Jael e Amalequitas estavam lutando. Quando as mãos de Moisés pesavam e abaixavam, prevaleciam os Amalequitas. Para a vigilância sobre o seu próprio coração, por apenas alguns minutos, custou a Davi e a Pedro muitos dias e noites de tristeza. 3. É o negócio mais importante da vida de um cristão. Sem isso, somos apenas formalistas na religião. Todas as nossas profissões, dons e deveres não significam nada. Meu filho, dê-me o teu coração, é o pedido de Deus. Deus tem o prazer de chamar isso de uma entrega voluntária, embora nos seja um dever. Ele colocará essa honra sobre a criatura, para recebê-la dela como um presente. Mas se isso não lhe for dado, ele não considerará o que mais você trouxe a ele. Há apenas muita dignidade no que fazemos, quanto há de coração no que fizermos. No que diz respeito aos ouvidos, Deus parece dizer, como José de Benjamim: se você não trouxe Benjamim com você, você não verá meu rosto. Entre os pagãos, quando a besta foi cortada para sacrifício, a primeira coisa que o sacerdote considerava era o coração. E se ele fosse pobre e sem valor, o sacrifício era rejeitado. Deus rejeita todos os deveres, quão gloriosos sejam em outros aspectos, que eles são oferecidos, sem o coração. Aquele que executa o dever sem o coração, isto é, sem cuidado, não é mais aceito com Deus do que aquele que o executa com um coração doble, isto é, hipocritamente. Dá louvor ao Senhor e canta louvores ao teu nome, Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade, sobre o instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém tu exaltarás o meu poder, como do boi selvagem, serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores.